assuntos da parte do Senhor. Então, como falei, nós estamos estudando sobre a vida de Elias. Nós vimos na primeira aula que nós não sabemos de onde Elias saiu, porque o texto da Bíblia não nos narra quem foi o pai de Elias, se ele era casado ou não era, como era a família dele. A única coisa que a Bíblia nos mostra é que Elias era um homem natural de uma cidade chamada Tisbe, e que um dia a palavra do Senhor veio a ele, motivando ele a entrar na corte do rei Acabe, que era o rei de Israel na época, e confrontá-lo por causa da sua impiedade. Sabemos que o contexto em que Elias está incluído é um contexto de idolatria, de impiedade, onde as pessoas que deveriam servir o Senhor estão indo atrás de falsos deuses, motivados pelo líder do povo, que é o rei Acabe, que é um rei perverso, e sua esposa, que se chama Jezabel, que é uma mulher descendente dos sidônios, e que trouxe a idolatria presente na sua nação para dentro do território de Israel. E então vimos, nas primeiras aulas, que estava acontecendo dentro do território de Israel algo muito triste. O rei, que deveria proteger o seu povo, proteger a sua fé, proteger o seu Deus, estava, por causa dos motivos da sua esposa, perseguindo e matando os profetas do Senhor. Então Deus fala para Elias que ele deve se esconder. Os irmãos lembram que Elias vai morar perto do ribeiro de Querite. Lá ele é sustentado pelo Senhor de forma maravilhosa, vive um tempo ali, uma experiência maravilhosa com o Senhor, mas aquele que prega a mensagem é também alvo da mensagem, e logo a seca também chega sobre Elias, porque Elias profetiza ao rei Acabe uma mensagem de juízo, dizendo que durante 3 anos e meio não choveria sobre a terra. Então Elias vai ao encontro da viúva de Sarepta, nós vimos isso na segunda aula. Elias chega na casa dessa mulher, essa mulher não tem nada para oferecer a Elias, a não ser fazer um pequeno pão, dar de comer ao seu filho e depois esperar a morte, porque a situação era muito terrível. Depois daquele grande tempo de seca, o povo estava numa situação péssima, não tinha perspectiva de vida. Então Elias faz um milagre. O azeite e o trigo da viúva são multiplicados, e então eles podem passar aquele tempo de privação naquela situação. Mais tarde a gente viu que Elias também ressuscita o filho dessa mulher, e então vemos que o Senhor o chama agora para voltar até Acabe e fazer a ele um desafio, provando que o Senhor, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Então vemos Elias saindo lá do lugar onde ele estava, lá em Sarepta, junto com aquela viúva, e indo até o território de Israel. Ele encontra um homem que é alto funcionário de Acabe, chamado Obadias. Então pede para que Obadias marque uma audiência entre ele e Acabe, e ele então fala para Acabe juntar os profetas de Baal, e ele faz aquele desafio tão famoso, talvez a história mais famosa, o ponto mais famoso na história de Elias, que é o desafio do Monte Carmelo, quando um homem de Deus, Elias, desafia 400 profetas de Baal para ver qual é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro deveria queimar o sacrifício que foi colocado sobre o altar. E então o Deus de Israel se manifesta com fogo, queima não só o sacrifício, mas queima as pedras, consome toda a água que estava naquela valeta que foi feita ao redor, e então todos sabem que há um Deus em Israel. E então, terminamos, o irmão Osés terminou a aula na semana passada, falando sobre Elias. Então sobe no monte junto com o seu servo, e ele começa a orar, porque ele sabe que o Senhor vai mandar chuva, e por 7 vezes ele manda o seu servo ir observar o horizonte, ver se aquela chuva está vindo, e ele fala: Senhor, eu não vejo nada, até que da 7ª vez que ele vai, ele diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E então Elias entende que o Senhor voltou a mandar chuva, e depois de 3 anos e meio, a chuva volta para Israel. E agora, então nós vemos o profeta Elias esperando que depois dessa demonstração de poder, depois do povo de Israel ver que ele derrotou os profetas de Baal, mostrando que Baal é um falso Deus, não é um Deus verdadeiro, e que o Deus de Israel é o Deus que responde com fogo, Elias agora está esperando então que haja uma grande conversão, que haja uma transformação, que Acabe mude o seu caminho, que Jezabel talvez deixe Israel e volte para a terra dos sidônios, e que então se possa restaurar a religião de Israel. Mas infelizmente nós vamos ver a partir de hoje que não é isso que acontece. Estamos no estudo de número 13, na página 27 da apostila. Então, se você quiser ir comigo até lá, nós vamos fazer a leitura desse texto. E algum irmão que puder nos ajudar lendo, seria muito bom. Quem pode nos ajudar lendo esse ponto 13?
O Josias e o Rafa estão com os microfones. Sueli vai fazer a leitura. Sueli, por favor, minha irmã. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castigam com todo rigor se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de Jesna, sentou-se debaixo dele e orou, e pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Muito bem, então volte lá no início da sua apostila, se você tem ela, e dê uma olhadinha no mapa para você ver esse percurso que Elias fez. Lá na segunda página da sua apostila, tem um pequeno mapa sobre as cidades do ministério de Elias. E lá você pode ver que bem ao norte, ali daquela parte que está azul, nós temos o Monte Carmelo, que é o lugar onde aconteceu o desafio de Elias aos profetas de Baal. Aí ali no reino de Judá, que é a parte que está amarelo mais forte, bem ao sul tem a cidade de Berseba de Judá, que é onde Elias deixou o seu servo. E ele então começou a andar no deserto, o deserto do Sinai, até chegar ao Monte Horebe, ou o Monte Sinai, que fica ali bem ao sul, como você pode ver no mapa. Então veja que Elias, recebendo a notícia por parte de Jezabel, de que Jezabel não ia mudar coisa nenhuma, que ela ia continuar sendo perversa e que agora ia perseguir ele com mais força ainda, ele desanima e ele decide andar sem rumo para o deserto. Mas se a Sueli puder continuar a leitura, nós vamos entender um pouco melhor essa parte. Acabe poderia estar entre os que caíram às margens do riacho de Quisson. Porém, Elias, sabe, e não lhe é permitido levantar a mão contra... Irmã Sueli, página 28. Ai, perdão. Página 28, abaixo do texto bíblico. Tá. Elias havia terminado um importante ciclo do seu ministério. Porém, o que ele esperava não aconteceu. Elias estava se escondendo nos últimos 3 anos e meio, crendo fielmente, e quando o povo reconhecesse o Senhor é Deus, os profetas de Baal fossem unidos e a chuva voltasse a cair, Acabe seria destronado e um novo tempo viria sobre Israel. Mas não foi bem assim que aconteceu, pelo contrário. Jezabel se levanta para perseguir o profeta novamente. Elias tem medo, mas não medo da morte, medo de ser mais uma vítima do império de horror dos reis de Israel, mas medo de ter trabalhado em vão. Ele foge para salvar-se ou conversar seriamente com Deus. O profeta está frustrado, temeroso, abatido. Aquela coragem do Carmelo deu lugar a uma insegurança paralisante. Ele deixa o seu servo em Berseba e caminha deserto adentro no objetivo de encontrar uma resposta divina.
Elias entrega seu ministério ali naquele deserto. Ele tem uma conversa sincera com Deus. Abre o seu coração, fala sobre o seu cansaço e pede dispensa. Deus ouve a oração do seu servo e decide acatá-la, mas não antes de lhe mostrar algo especial no Monte Horebe. Depois de dormir, Elias é presenteado com pão e água. Descansa mais um pouco, come novamente, então parte para uma jornada de 40 dias. Muitos dizem que Elias fugiu de Jezabel, porque tinha medo da morte. Porém, esse argumento é estranho. Como quem tem medo da morte pede para morrer? Elias estava cansado, frustrado, esgotado. Dores comuns a ele que carrega nos ombros o peso profético. Então, veja só, Elias está vindo de uma grande demonstração de poder. Ele está vindo de um momento assim fervoroso com Deus, onde ele vê a manifestação poderosa de Deus. Ele fala: Senhor, agora honra o teu servo e mostra que só há um Deus em Israel. E Deus então responde lá no Carmelo, mandando fogo. Os profetas de Baal ficam envergonhados. Ele então age com justiça, né? E leva aqueles profetas à morte, fazendo uma limpeza da falsa religiosidade em Israel. E então ele está ali empoderado. Mas aí então Acabe volta para casa, conta para Jezabel o que estava acontecendo, e ao invés de haver um grande arrependimento dentro do palácio, acontece o contrário. Eles continuam perseguindo Elias. E então Elias fica frustrado, chateado, triste. E ele então decide que vai andar deserto adentro para ver onde que ele cai. Ele está numa situação muito preocupante. O deserto do Sinai não era um deserto como nós conhecemos hoje, né? Um deserto só com areia, como o deserto do Saara. Mas era um território desértico, um território onde não havia muitas condições de vida, mas era um território que havia algumas pequenas árvores. E então Elias caminha até onde aguenta, desejando para si a morte, e então se abriga embaixo do pé de um pequeno arbusto daqueles. E então ele ora ao Senhor e fala: Senhor, para mim já chega, tira a minha vida, eu não aguento mais. Em outras palavras, o que Elias está dizendo é o seguinte: Senhor, eu não aceito que essa mulher ímpia, chamada Jezabel, faça comigo o que já fez com os outros profetas de Baal, com os outros profetas de Israel, que ela já matou. Eu não aceito isso, Senhor. Então, se eu preciso morrer, se é chegada a minha hora, se o meu ministério não valeu de nada, se tudo que eu fiz até agora não surtiu efeito nenhum, Senhor, eu entrego os pontos, eu entrego para o Senhor de volta o meu ministério, eu desisto. Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais. E é interessante porque esse grito de socorro dado por Elias é ouvido por Deus. E Deus, mesmo sentindo a frustração de Elias, Deus cuida dele. Porque nós vemos no texto que então o Senhor começa a cuidar de Elias, dando a ele o pão, dando a ele a água que ele necessita, e dizendo: Elias, tá bom, eu entendi a sua oração, entendi sua frustração, entendi sua angústia, entendi a dor que você está sentindo, mas agora caminhe até o Monte Horebe, e lá nós vamos ter uma conversa muito sincera. A verdade, meus irmãos, é que Elias não está com medo de Jezabel. Ele não estava no início, quando vai para se esconder no ribeiro de Querite. Ele vai porque Deus o manda ir, e ele não está com medo agora, porque ele não teve medo de Acabe anteriormente, quando Obadias disse para ele: Elias, eu não posso marcar uma reunião entre você e Acabe, porque eu não posso trair o Deus de Israel. Elias fala: eu não tenho medo de Acabe, pode marcar a reunião. Elias era uma pessoa corajosa, ele não tem medo do que Jezabel pode fazer, mas ele está frustrado, porque ele fez muito pelo Senhor, e parece que aquilo não surtiu efeito nenhum. Um sentimento comum àqueles que estão nas lideranças, o sentimento de se desgastar, de se doar muito, de fazer muito, e aparentemente não ver resultado. Embora mais tarde nós vamos perceber que a pregação de Elias surte resultado, ele que não está vendo isso, ele que está com a sua visão fechada. Então a questão A, que nos ajuda a refletir sobre esse texto, nos diz assim, e eu gostaria que você pudesse participar agora, dando a sua opinião, compartilhando o que você pensa a esse respeito. A letra A diz assim: de que forma a expectativa frustrada pode abalar a fé? De que forma?
Como a expectativa frustrada nos machuca. O que você pensa a respeito disso? Irmã Sueli. Domingo passado eu fiz bastante planos para certas coisas que eu ia fazer e houve uma mudança, né? E às vezes a gente se apega no nosso fazer e não na direção de Deus. E mesmo que tudo muda, se o nosso olhar está focado no Senhor, todo momento a gente não vai se frustrar, né? Muito bem, né? Nossos olhos precisam estar no Senhor. Mais algum irmão gostaria de compartilhar? Irmã Zélia, de que forma a expectativa frustrada pode abalar a nossa fé? Eu creio que, às vezes, a nossa expectativa que se frustra, ela é até boa, espiritual, focada nas coisas de Deus, mas nós fazemos planos, a expectativa nos motiva a fazermos planos. E aí, muitas vezes, nos apoiamos nesses planos, apesar de a expectativa ser de algo bom, e aí ficamos frustrados porque o plano lá na frente não deu certo. E isso nos abala. Pode ser de coisas boas, né? Não é só de coisas egoístas. Às vezes temos expectativas que não estão na hora certa, tem, né, diversas situações assim que a hora pode ser errada, tá com um objetivo futuro, né, mais forte do que a expectativa em si, e isso acaba abalando a nossa fé, eu acredito. De fato, né? Quando a gente planeja e as coisas fogem do controle, isso pode nos abalar. Pascoal, como a expectativa frustrada pode abalar a nossa fé? Eu me lembrei do versículo que Paulo, versículo do texto de Paulo, né? Que expõe exatamente aquilo que a irmã Zélia falou, que é a nossa fragilidade, né? Que é a questão humana, que Paulo vai dizer assim em 2 Coríntios, capítulo 4, de 7 a 11. Temos, porém, esse tesouro, que é a nossa fé, num vaso frágil, que é a nossa humanidade, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre e por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. A nossa humanidade, ela está aí, né? E a gente vai passar por todas essas situações de frustrações, de anseios não alcançados, de desejos que precisa ser revisto à luz da palavra, porque nós temos muitos desejos, para que ela se torne clara nas nossas mentes, de acordo com o objetivo que Jesus Cristo nos ensinou. Muito bem, Pascoal, um texto muito importante da palavra, né? Mais à frente, na mesma carta, o apóstolo Paulo vai falar assim, né? Que ele carece da graça. Ele fala, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Eu tinha um espinho na carne, pelo qual orei 3 vezes ao Senhor, dizendo, Senhor, retira de mim. Mas o Senhor disse, a minha graça te basta. E então Paulo diz, né, mais me orgulharei nas minhas fraquezas, porque através delas eu mostrarei a glória de Cristo. Então, de fato, nós temos a nossa fé, mas ela é um tesouro em vaso de barro, porque nós somos frágeis. Rafa, Guti. Então, respondendo essa questão, acho que a gente pode pensar inversamente, da mesma maneira que
as coisas acontecendo, a gente vê as coisas acontecendo, reforçam a nossa fé. Os sinais, os prodígios, tudo isso reforça a nossa fé. Os planos de Deus acontecendo na nossa vida, os planos de Deus acontecendo na história do povo de Israel, reforçavam, contavam a fé do povo, né? E aí, quando não acontece, quando se frustra a fé, acaba dando uma fraquejada, porque a gente pensa, Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que você não está mais comigo? O Senhor não está no controle de tudo, por que as coisas estão dando errado, né? O povo no deserto, qualquer coisinha ali dava errado, o povo, meu Deus do céu, vamos fazer um bezerro de ouro aqui já, porque não deu certo esse negócio, né? A gente estava errado. Então, tudo, essas coisas, quando a gente tem a expectativa frustrada, quando a gente tinha a promessa, a gente teve a esperança, e a gente pensa que falhou, que não deu certo, que não era bem assim, a gente acaba fraquejando na fé. Porque justamente é a confirmação, são as coisas acontecendo, a gente vendo as coisas acontecendo, que reforça a nossa fé. Então, o ser humano é muito assim, né? Constantemente, a gente sempre precisa ver a coisa acontecendo, precisa que tudo esteja dando certo para a gente acreditar, para a gente se motivar, para a gente empolgar. Então, quando tem essa questão, ali o profeta, ele meio que desesperou ali, porque as coisas parecia que saíram do controle, né? Ele tinha a confiança do controle de Deus, mas as coisas pareciam que estavam dando errado, né? Fora do projeto dele, da expectativa que ele criou, né? Muito bem, é isso mesmo, né? Mais alguém gostaria de compartilhar algo? Por favor, minha irmã, seu nome, perdão. É Thaís. Nossa, como é ela? Thaís. Isso, fique à vontade, Pastor, Thaís. essa é uma coisa que a gente também viveu, né, amorzinho? Que a expectativa frustrada, no nosso caso, assim, leva a gente a ter uma fé mais rasa, né? Leva a gente para o comodismo e para a vida morna. Então, a gente precisa mesmo vigiar e entender que nem sempre é do jeito que a gente quer, da forma que a gente planeja. E graças a Deus por isso, né? Porque quantas vezes a gente falou, nossa, ainda bem que Deus não me ouviu, porque foi melhor do que eu imaginava. Então, eu acho que sempre abala muito dessa forma mesmo, da mornidão, né? Espiritual, do comodismo mesmo. Então, é isso. Elias esperava que fosse acontecer uma revolução em Israel depois daquele sinal, mas a expectativa dele foi frustrada. Nada aconteceu, pelo contrário, piorou a situação. Mas quando nós temos a expectativa frustrada, Deus está amadurecendo a nossa fé. Sabia disso? Deus está fazendo com que a nossa fé se torne mais forte. Muitos de nós temos, às vezes, uma fé muito frágil, e o Senhor permite que nós passemos por alguns momentos de frustração para a nossa fé ganhar corpo, ela ganhar peso, ela se tornar uma fé mais sólida em quem o Senhor é. Quantas pessoas têm a sua fé abalada porque estavam depositando sua fé ou no ministério de uma igreja, ou no líder de uma igreja, ou no líder de algum ministério, né? E aí aquele líder frustra, aquele líder comete um pecado, e a igreja esvazia, porque as pessoas estavam com expectativa naquilo, ou estavam com expectativa naquela denominação. Então a expectativa é algo complicado, meus irmãos. Nós precisamos saber que estamos servindo o Senhor, e que se o Senhor fizer, amém, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, mas se não der nada certo também, amém, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Uma vez lá em Foz do Iguaçu, eu vivi uma situação muito engraçada. Nós tínhamos lá um culto de meio da semana, como a igreja aqui tem, e o culto de meio da semana lá era mais ou menos como o da igreja que é também, né? E por isso, um dia eu cheguei no culto de oração, fiquei esperando os chegarem, e não chegou? Ninguém. E aí eu falei assim, fiquei um pouco com o sentimento do Elias, né? Assim, poxa, Senhor, eu estou nessa igreja há 7 anos, toda quarta-feira eu estou aqui pregando Tua palavra. Cadê Teu povo, Senhor? Por que o Teu povo não vem aqui ouvir Tua palavra? Por que o povo não vem orar? E eu estava frustrado, triste com Deus, né? Falei, Senhor, é tão frustrante a gente dedicar a nossa vida ao ministério, estar aqui, e eu estou sozinho hoje aqui. E aí o Senhor falou algo muito profundo no meu coração enquanto eu estava pensando isso. Ele disse, hoje eu quero apenas que você me adore. E eu tomei um choque com aquilo. E eu orei, preguei, cantei, sozinho. E eu senti uma paz no meu coração, porque Deus falou assim, hoje o culto que eu estava procurando era apenas o seu. Por que eu estou contando essa situação? Porque essa experiência me ensinou algo muito importante sobre Deus. O que eu faço e o meu ministério não depende de quem assiste,
porque o que eu faço para Deus. E eu e Deus somos sempre a maioria. Então, se Deus estiver presente, não falta nada. Ele está presente. Então, veja como o nosso coração é enganoso. Uma vez lá em Pelotas, a cidade onde eu conheci a Cristo, nós estávamos numa escola bíblica como essa, e de repente era um dia de chuva, um domingo chuvoso, e estava o pastor preparado para dar aula, eu e mais 2 irmãos, uma senhora idosa e mais um irmão de meia idade, lá na escola bíblica. E o pastor então ficou tão sem jeito, né, porque não vieram as pessoas, e ele estava um pouco frustrado sobre a maneira como a escola bíblica estava funcionando, e então ele ficou muito triste, e eu falei algo para ele, eu era novo convertido, eu falei para ele, pastor, fica tranquilo, essas pessoas que não vieram na escola bíblica, provavelmente estão estudando a Bíblia na casa delas. Aí o pastor me olhou com uma cara assim, sabe? Como quem diz assim, sabe de nada. Olhou com uma cara e falou assim, tá bom, meu filho, Deus te abençoe. Porque a fé da gente é frágil, a gente não sabe às vezes como as coisas acontecem. E Deus então recebe Elias, né, e dá a ele uma segunda chance, porque ele sabe que a frustração se abate. Você que é um líder na igreja e que já teve a experiência de trabalhar pra caramba num evento, né, trabalhou um monte para que o evento acontecesse, para que uma programação da igreja acontecesse, e no dia choveu, no dia deu tudo errado, no dia o povo não veio, nossa, é frustrante, dá um cansaço, dá vontade de largar tudo, né? Mas o Senhor vai fortalecendo a nossa fé quando essas coisas difíceis acontecem. Letra B. Por que Deus não repreende Elias quando o profeta pede a morte? Por que você acha que Deus não repreende Elias, não fala, Elias, não fale isso? Por que Deus aceita essa reclamação tão pesada de Elias? Zélia. Eu creio que Deus não repreende Elias porque não é pecado se sentir esgotado. Ele não estava pecando, ele estava ali esgotado, frustrado, cansado, mas não estava fazendo nada contra Deus, né? Era uma fragilidade daquele momento, daquela expectativa frustrada que o profeta estava sentindo. Muito bem. Mais algum irmão? Normalmente quem pede a morte quer morrer? Quer parar com a dor, não é? A pessoa que quer morrer, normalmente ela não quer deixar de existir, mas ela quer apenas parar com aquela dor, com aquele trauma, com aquela dificuldade que ela está enfrentando. Então, Elias estava vivendo isso, ele estava frustrado, ele estava triste, e Deus conhece o coração de Elias, e por isso ele não repreende Elias, porque ele sabe que o coração de Elias está machucado, ele sabe que ele está pedindo a morte, mas que aquilo ali não é algo que Elias desejasse de fato, era como se Elias estivesse dizendo, Senhor, eu não aguento mais, está pesado para mim, eu entrego para o Senhor de volta o meu ministério, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais dedicar minha vida a isso. E aqui eu lembro a passagem do profeta Jeremias, né? Que foi talvez o profeta da Bíblia que mais sofreu ao longo do seu ministério. E em certo momento, acho que o capítulo 19 do livro de Jeremias, Jeremias fala para o Senhor assim, Senhor, eu não vou mais falar da tua palavra. Eu vou me calar, eu não quero mais saber desse ministério. E então ele fala, mas quando eu tento me calar, os meus ossos se quebram dentro de mim. É como um fogo dentro do meu coração e eu não consigo deixar de falar da tua palavra. Mesmo no meio do sofrimento e das dificuldades que Jeremias enfrentou, ele sentia aquele fogo da palavra, de falar, de profetizar, de entregar a mensagem do Senhor ao povo. Então Deus não repreende o coração dolorido, porque Deus entende o que esse grito de socorro quer dizer. Mais algum irmão quer colaborar alguma coisa na questão B? Sara. Aí, atrás de você, Rafa. Deus conhece o coração de Elias, né? E sabe que, no fundo, Elias queria que todo mundo mudasse a atitude. E aí, como não mudou, ele ficou frustrado e triste, e Deus conhece esse coração, né? Então, Deus sabe o que se passa, né? Ele entende a gente.
Muito bem, é verdade, Deus nos entende, né? Como ninguém nos entende, o Senhor nos entende. A letra C diz assim: Elias caminha para dentro do deserto. Por que ele faz isso nesse momento tão difícil? Por que Elias vai para o deserto? O que você acha? Por que ele escolhe fazer isso? Provavelmente ele queria ficar sozinho, ele queria se isolar, ele queria se esconder. Não é comum que a gente faça isso quando a gente está frustrado, quando a gente está triste? Não quero mais ir na igreja, não quero mais receber visita, não quero viajar, não quero fazer nada, eu quero ficar no meu canto, quieto, sozinho, me deixe em paz. Eu viro uma ostra, né? Preso dentro de mim mesmo, porque eu não quero que ninguém se aproxime. Elias chega para o seu servo e diz aqui você fica. A última cidade de Judá, né? Fica aqui e eu vou continuar caminhando. Mas Elias, você vai caminhar para onde? Vou para dentro desse deserto aí, vou me embora. E vocês que se virem. Vocês que fiquem aí, continuem pregando a palavra, eu estou cansado, eu não suporto mais, eu vou caminhar nesse deserto até que eu caia desmaiado nesse lugar. Então Elias está com essa dor no seu coração, essa tristeza, e ele procura o isolamento. Cuidado com os momentos de frustração da sua vida, porque eles tendem a levar você a se isolar. E por isso que é importante que você crie laços, amizades, pessoas que conhecem você e gostam de você dentro da igreja. Porque aí no momento em que você se isolar, no momento em que você estiver triste, frustrado, abatido, essa pessoa vai sentir falta de você. Vai dizer, opa, cadê aquela pessoa que estava aqui? Cadê aquela pessoa que cultuava Deus conosco? Cadê aquele irmão da igreja? Cadê? Onde é que está aquela pessoa? E então ele vai procurar você, vai dizer, olha, saia daí. Vai fazer talvez o que o Senhor fez com Elias, né? Vai levar um pedaço de pão para você, uma botija de água, e dizer, olha, recupera suas forças. E quando a gente está assim, triste, frustrado, abatido, como é bom a gente receber um mimo, né? Um cuidado. Alguém que chega lá e diz para a gente uma coisa que a gente já sabe, né? Vai ficar tudo bem. A pessoa dos abraços fala assim, calma, vai passar, vai dar tudo certo. A gente já sabe disso, está cansado de saber, mas é gostoso a gente ouvir no momento de frustração, no momento de dor, no momento de tristeza. Então, é muito importante que a gente não se isole. Mais algum irmão? Questão C, quer compartilhar algo? Carol. É interessante que Elias tinha visto o fogo do céu, o poder de Deus e tal, né? E ali ele, não quero mais saber de nada. E ele se deixa entregar, né? Ao mesmo tempo que ele tem o Espírito Santo nele, ele tem todo o poder de Deus na vida dele, de repente ele se entrega, né? E o cuidado de Deus para com ele, né? Quantas vezes a gente não já passou por isso e vê o cuidado de Deus para conosco, né? Ele foi homem aí, né? Ao mesmo tempo que ele era um homem de Deus, que tinha essa referência, que os homens, né? Ele sumia, né? Aquela vez que o Esdras, né? Temeu, né? A gente viu lá né? Temeu que ele sumisse e fosse morto, né? Porque ele tinha o poder de Deus, ele era um profeta, né? Referendado, e de repente a gente vê ele nessa fragilidade, né? Como humano, né? Como nós, né? Temos esses momentos também, né? E isso aqui que o Elias está... Obadias, eu errei o... Isso, Obadias, né? Desculpa aí. O funcionário do rei Acabe. Eu entendi que você estava falando sobre ele. E, meus irmãos, isso aqui que a gente está falando é uma coisa mais comum do que você pensa. Existem muitos pastores que chega um momento do ministério que ele fala assim, não quero mais. E ele simplesmente larga a igreja e vai ser frentista do posto de gasolina, vai fazer qualquer coisa. Aí você pergunta, rapaz, mas você é um homem de Deus, você tem um chamado, você é alguém, ele fala, eu não aguento mais. E muitas pessoas precisam passar por um tempo de reconstrução para depois serem reconduzidos ao ministério, depois voltarem à presença do Senhor. Então é um desafio muito grande. Quantas pessoas você conhece? Talvez você que está sentado aqui essa manhã já teve uma liderança aqui na igreja, já foi efetivo, tal, mas você tomou tanta pancada, foi tão duro, que você chegou um momento que você falou assim, não, agora é a vez de alguém apanhar, deixa eu quieto aqui um pouco, e você se acalmou, né? Ficou no seu cantinho um pouco, esperando para se refazer, para que você possa voltar a servir o Senhor. Então, a frustração é algo muito difícil de lidar.
Vamos adiante, 14. Quem poderia fazer a leitura aí do tópico número 14, cujo título é O ordinário pode ser extraordinário. Não ordinário no sentido de vulgar, né? Mas ordinário no sentido que segue a ordem natural das coisas. O ordinário pode ser extraordinário. Rafa, por favor, meu irmão. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Assíria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Muito bem, então aí temos o texto, né, da narrativa do encontro do Senhor com Elias, lá no Monte Horebe, para o qual Elias conseguiu caminhar, depois de refazer suas forças, através daquele alimento que o Senhor lhe deu, lá debaixo do arbusto no deserto. Rafa, pode continuar, por favor, meu irmão. A cabeça de Elias está bagunçada. Seus argumentos não fazem sentido. Ele acha que está sozinho só porque não consegue enxergar o que Deus está fazendo em outros lugares. Deus está agindo em Israel através de 7.000 profetas levantados por ele para ocupar o lugar daqueles que foram vitimados por Jezabel. Cada um está fazendo o seu pequeno trabalho para restaurar a nação. Deus está agindo na Síria e em Judá. As peças estão se alinhando e o fim logo chegará. Elias sente uma dor profunda e justificada, mas se olhasse mais à sua volta, poderia continuar exercendo o ofício profético. Deus usa uma metáfora para ensinar Elias que nem tudo é como ele pensa. Chama o profeta para a entrada da caverna e lhe mostra que sua presença não está apenas nas manifestações poderosas, mas também nas coisas simples e naturais. Primeiro veio o vento, depois o terremoto, depois o fogo, mas Deus estava mesmo na brisa suave, e é de lá que ele fala com Elias. É como se Deus dissesse ao profeta: você acha que eu ajo apenas através dos grandes feitos? Você acha que eu estou apenas no fogo que desce do céu? Entenda, Elias, eu sou o Deus do extraordinário, mas também sou o Deus do ordinário. Deus não repreende Elias. Ele compreende o coração machucado do profeta e decide dar-lhe o descanso merecido. No entanto, o profeta não poderá realizar todo o trabalho que Deus deseja que ele realizasse. A unção de Eliseu, Azael e Jeú. Elias realiza apenas a unção de Eliseu. A unção de Azael é realizada pelo seu sucessor Eliseu, e a unção de Jeú é delegada por Eliseu a um dos alunos de sua escola de profetas. Então veja, aqui o Senhor ouve a reclamação de Elias.
Elias fala: Senhor, eu não aguento mais, eu não quero mais o ministério, está muito pesado para mim, tira a minha vida, Senhor. O Senhor vê o coração de Elias e atende, né? Você não quer mais, você não aguenta mais, você não pode, está tudo bem. Só que antes eu preciso que você cumpra algumas tarefas. E aí, cumprindo essas tarefas, então, você está liberado do seu ministério. Então, muitas pessoas falam assim, né? Utilizam o capítulo 19 para falar sobre a depressão de Elias, que Elias viveu um período de depressão, e então Deus restaurou ele e foram felizes para sempre. Mas essa não é a verdade do texto bíblico, né? A verdade é que Elias se sente extremamente frustrado, ele se sente extremamente esgotado, ele fala ao Senhor: Senhor, eu não aguento mais, e o Senhor fala: beleza, você não estará mais no ministério. E então Deus começa a dar a Elias as últimas instruções para que ele então possa deixar o ministério de cabeça erguida, deixando seus sucessores então para realizar a obra do Senhor. É interessante nesse texto, né, ali a maneira como o Senhor se apresenta para Elias, mostrando para Elias: Elias, eu não sou só o Deus do fogo, o Deus dos feitos poderosos, o Deus que multiplica o azeite da viúva, o Deus que ressuscita, o Deus que faz coisas maravilhosas que você está acostumado, mas eu sou o Deus que está agindo nos bastidores da história. Elias, você acha que você está sozinho, você acha que você é o único que sobrou, mas tem 7.000 aí que estão servindo. Você é aquele que está no pedestal, você é aquele que está aparecendo, você é aquele que está na frente, você é o que está nas cabeças, mas eu estou preparando um grande exército de servos do Senhor. O tempo da impiedade está acabando. Elias, pare com isso de se sentir o único que faz a coisa certa. Existem outras pessoas que estão me servindo nesse lugar. E então Deus mostra para Elias que Deus age no extraordinário, mas age também no ordinário. Uma vez eu perguntei a um pastor bem idoso qual a maior dificuldade do ministério. E essa semana, na caixinha de perguntas que os irmãos fizeram no Instagram, uma menina adolescente, né, perguntou para mim: pastor, qual a maior dificuldade do ministério? E eu dei a mesma resposta que aquele pastor idoso me deu algum tempo atrás. Eu perguntei para ele qual a maior dificuldade do ministério, ele olhou nos meus olhos e disse assim: ser rotineiramente fiel. Ser fiel todo dia. Quando tem gente olhando, quando não tem gente olhando. Quando a igreja está um clima de festa, quando a igreja está um clima de velório. Quando está tudo bem, quando está tudo mal. Quando está doente, quando está saudável. Quando tem dinheiro, quando não tem dinheiro. Ser rotineiramente fiel. Esse é o maior desafio. E Elias aqui está achando que a demonstração de poder é o sinal de que as pessoas estão servindo o Senhor, e o Senhor está mostrando para ele: tem gente fiel aí, tem gente que está sendo rotineiramente fiel nas suas coisas, e eu estou preparando esse povo. A letra A nos pergunta assim, e eu gostaria que você pudesse participar: por que muitas pessoas esperam sempre o extraordinário de Deus? Por que isso acontece, na sua opinião? Mateus, lá atrás. Ao meu ver, é pelo mesmo motivo que no pecado original Adão, por que você comeu a fruta? Porque a Eva me deu. Por que você deu a fruta para Adão? Porque a serpente me deu. O ser humano ele tende a terceirizar a culpa dos pepinos que ele tem para resolver. Então é muito mais fácil a gente falar assim: a minha vida é uma desgraça porque Deus quer assim, do que a gente falar assim: não, minha vida está uma bagunça porque eu não estou fazendo as coisas certas. É verdade, né? Muitas vezes isso acontece. A gente espera que Deus faça algo fora do comum para resolver nossos problemas, e a resposta às vezes está na frente dos nossos olhos, né? É só a gente mudar de postura, mudar a mente, mudar a maneira de agir, e as coisas vão se resolver. Mais algum irmão? Por que você acha que muitas pessoas estão procurando o extraordinário de Deus? E se você olhar aí para os lados, você vai ver uma série de igrejas que estão prometendo isso, não estão? Dizendo: venha para cá e você vai enriquecer, né? Eu vou ensinar para você a chave que vai virar a sua vida financeira. Pessoas dizendo: você tem doente aí na sua família? Traz aqui, que aqui vai ter um cara que tem a oração poderosa, ele ora e o enfermo é curado na hora. E muita gente vive atrás desse extraordinário. Por que isso acontece? Sueli? Eu ia falar exatamente o que o senhor acabou de falar. Destaque.
essa é a palavra, destaque. Quer dizer, aí eu vou ter uma posição de vou aparecer, vou me destacar. Infelizmente, isso acontece muito, né? As pessoas quererem uma solução mágica. Nicolas. Eu vou falar o que o senhor acabou de falar também, que é porque eles foram ensinados isso, né? Uma teologia errada que é ensinada por muita parte dessa cultura evangélica, de que Deus está ali para fazer milagres, de que Deus está ali para fazer o seu bem, para te dar dinheiro, para essas coisas. Então, é um ensinamento errado que, infelizmente, é passado e que também vale a pena notar que isso não sustenta a fé, como não sustentou lá do povo judeu, que viu as maravilhas maiores do que qualquer um do nosso tempo consegue ver, né? Comida caía do céu para eles, mas na primeira decepção a fé deles não aguentava. Então, é isso. Pascoal, aqui antes do Rafa, ou Nelita? Nelita, vai Nelita, depois você fala Pascoal. Uma coisa também que acontece é que nós, como seres humanos, a gente quer saber o que Deus tem para nos dar. Então, a gente quer buscar o que dá para ver, né? Então, a gente não busca Deus por quem Ele é, mas talvez pelo que Ele pode nos oferecer. Verdade, né? Infelizmente, muitas pessoas são assim. Pascoal. A palavra do Senhor diz que um dia mostra ao outro a grandeza do Senhor sem palavras. E a nossa fraqueza, a nossa insensibilidade nos faz ser seres ingratos. Então, a palavra que permeia minha mente diante dessa conversa é a ingratidão. Por quê? Porque eu levanto de manhã, eu respiro. Eu olho, eu vejo, eu ouço, eu sinto o paladar, eu me relaciono, eu choro, eu rio. E nada disso é percebido como a grandeza de Deus. Nós temos muitas coisas que é ordinário. Ela acontece porque é a manifestação do poder de Deus que está no mundo, em toda a obra criada, e somos nós uma delas. Mas a nossa mente ainda não conseguiu alcançar a grandeza disso, de perceber os detalhes, de olhar para um botão de grama se abrindo e ver a grandeza de Deus nas coisas simples. E aí a nossa mente fica confinada a um espaço de ver estrelas enormes, de ver a galáxia, aquilo que os nossos olhos não foram permitidos, senão a gente viria. Está reservado para uma outra circunstância. E aí a gente fica preso a querer ver as coisas que nós chamamos de miraculosa, quando todas as coisas são miraculosas, todas, inevitavelmente. Do levantar ao nos deitar. Por isso a palavra diz, ao levantar, ao comer, ao beber, ao andar, em tudo, dai graças. Gratidão é a palavra que eu penso que está faltando em nossos corações. Muito bem, o que o Pascoal falou é muito correto, né? Olhando de pertinho, tudo é extraordinário, né? Andrei. Eu concordo com tudo que foi dito, né? Eu acho que também parte um pouco como que eu posso dizer, do ser humano não querer admitir parte no processo, né? Então, tanto na parte teológica até no dia a dia, tipo, eu quero emagrecer, mas eu não quero fazer exercício e dieta. Eu quero uma receita mágica que me faça emagrecer. Eu quero até, sei lá, política. Eu não quero um político que vai fazer o trabalho, não. Eu quero um político que vai chegar e vai mudar o mundo. Eu não quero assumir a minha parte no que deve ser feito. Eu quero que alguém chegue e faça alguma coisa sem que eu precise fazer nada. E é por isso que surgem esses gurus da fé, né? Porque as pessoas querem se apoiar em alguém que dê uma resposta rápida e fácil, né? Alguém que diga assim, olha, eu vou orar por você e vai acontecer. A pessoa fala, poxa, mas beleza, né? Não preciso trabalhar, não preciso correr atrás, não preciso fazer a minha parte. Então, é muito importante que a gente entenda que Deus está presente nas coisas ordinárias, no dia a dia, e que a gente aprenda a viver o ordinário de Deus, né? A ter gratidão, como o Pascoal falou, nas coisas simples do dia a dia, e a viver a nossa vida com o Senhor. A vida com o Senhor não é uma montanha-russa, né? Onde a gente vive momentos de euforia e momentos de depressão. A vida com o Senhor é bom que seja uma escada rolante, né?
vá devagarinho subindo, 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 e a gente vá aprendendo com o Senhor cada dia, nos aproximando mais dEle, vivendo mais com Ele, e que a gente, então, aprenda a lidar com as coisas cotidianas. Mais algum irmão quer compartilhar algo nessa questão? Fernanda. Eu acho que também, pela questão de que as pessoas não entendem sobre a graça. As pessoas, muitas, vivem nessa barganha com Deus, como se elas se colocassem em primeiro lugar. E aí, nossa, porque eu mereço isso, e por que Deus não está me dando isso? Como se Ele fosse obrigado a fazer aquilo por você. Realmente não entende que nós não somos merecedores de nada, e tudo que Ele nos dá, que Ele faz por nós, é pela graça imerecida dEle. Enquanto a Fer falava, eu lembrei de uma história que eu conheci uma pessoa que tinha um filho que tinha sérios problemas mentais. E ela o tempo inteiro perguntava para Deus, Deus, por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que na minha família? Por que, Senhor? O Senhor permitiu que fosse na minha família, eu sou servo do Senhor, a minha família serve o Senhor, por que eu? E até que um dia o Espírito Santo tocou no coração dele e ele mudou o pensamento, porque ele entendeu como funciona a graça, né? Ele pensou assim, por que não eu? Não é? No que eu sou melhor do que as outras pessoas? Em nada. Então por que não eu? Por que não eu? Pode acontecer comigo. Então, meus irmãos, nós temos que aprender a viver dentro da realidade, né? O nosso Deus é um Deus muito mais simples do que as pessoas dizem, né? Então, a vida com Deus diária é muito importante. Vamos para a questão B? Essa questão aqui é difícil, hein? Quero ver quem vai ter coragem de responder. Elias se sentiu sozinho, sem perceber que estava acontecendo à sua volta. Você já se sentiu a última Coca-Cola do deserto? Você já se sentiu assim, já foi tomado por essa vaidade, dizendo assim, se não fosse por mim nesse ministério, esse negócio acabava. Se não fosse por mim aqui na minha família, ninguém ia viver. Mulheres, né, às vezes falam isso, né? No dia que eu morrer, eu quero ver como é que essa família vai funcionar. Você já se sentiu assim, em algum momento da sua vida, motivado por essa vaidade? Alguém tem coragem aí de admitir ou de falar por que esse sentimento nasce no coração das pessoas? Rômulo. Pastor, irmãos, né? A gente vive uma cultura que tudo é feito em volta da gente, né? Tudo pela humanidade. No cristianismo, nós não somos os protagonistas dessa história, né? E a gente cresce com a indústria é para nós, a mídia é para nós, e é claro que a escola, exatamente, a escola é para tudo é feito para você. Você é o principal, você é o centro, né? Então, nós vivemos uma sociedade antropocêntrica, né? E isso, e já no caso aqui na Bíblia, teve muitas pessoas que se consideravam assim. Eu acredito na nossa geração, isso é muito mais forte ainda. Então, nós tendemos, e o pastor falou, quem assume? Assume, já pensei isso. Já pensei que precisava de mim para aquilo acontecer, precisava de alguma ação minha para que determinada situação fosse e desse certo, né? E só pela graça de Deus mesmo que a gente pode ter a ideia de que nós, de fato, não somos insubstituíveis, que nós não somos nada sem a graça e a misericórdia dele em nossas vidas. Quando eu saí lá da igreja em Foz do Iguaçu, avisei os irmãos que ia sair, aí tem uma irmã lá muito querida que ama muito eu e a Zélia, porque a época em que eles vieram para a igreja, eles estavam vivendo uma vida toda errada no mundo, e Jesus fez uma obra maravilhosa na vida deles, e eles amam muito a gente. Então, quando eu contei para ela, ela começou a chorar, e agora, o que vai ser da nossa igreja, você é pastor? Aí eu falei, irmã, bem menos. E aí alguma semana passada ou retrasada, eu perguntei para ela, como é que está a igreja? Pastor, está tudo ótimo. Eu falei, viu só, como eu não faço tanta falta? Meus irmãos, ninguém é a última Coca-Cola do deserto. Então, na igreja, às vezes, tem pessoas que se metem em todos os ministérios, né? A pessoa está desde o ministério infantil até a terceira idade, ele passa por todos os ministérios. Porque na cabeça dele, de alguma forma, ele pensa, se eu não estiver aqui,
a coisa não vai dar certo. Vai dar certo. Fique tranquilo. Você precisa fazer só a sua parte. Faça a sua parte no serviço do Senhor e Deus vai capacitar pessoas para fazerem as outras partes. Quando a gente perde alguém, eu sei que ano passado foi um ano difícil para essa igreja, né? Faleceram algumas irmãs importantes aqui na vida da igreja. A gente sente falta, mas a gente supera, né? Quando você morrer, eu vou contar uma coisa triste para você. Você já parou para pensar quem vai ficar sem almoçar no dia que você morrer? Parou para pensar nisso? Pare e pense agora, quem não vai conseguir almoçar porque eu morri? Às vezes você vai ficar triste que nem seu marido e sua esposa, até eles vão almoçar, né, no dia que você morreu. Porque a gente não é tão importante assim quanto a gente pensa. Às vezes a gente demora um pouquinho para se adaptar com a falta de alguém, às vezes muda, né? Poxa, o pastor Sinésio estava aqui na frente, agora está o pastor Felipe, é diferente, a gente demora para se acostumar, mas as coisas andam. Então, a gente nunca deve deixar esse sentimento entrar no nosso coração de que sem a gente as coisas não vão funcionar. Porque Deus sempre tem as pessoas que Ele está levantando para suprirem as lacunas na sua igreja. Mais alguém quer falar alguma coisa aqui na B? Bruna. Eu quero, talvez, uma perspectiva diferente, não sei se é correta, mas veio ao meu coração a partir da minha perspectiva, né, enquanto a última Coca-Cola do deserto. Talvez não seja um sentimento de que se eu não tiver as coisas não vão acontecer. Mas me colocando nesse sentimento, né, como por alguns anos a gente esteve, né, com os jovens e adolescentes, aí vou expor talvez uma dor minha à igreja, né, mas dizendo assim, e se a gente não tiver? Olha a culpa que a gente sentia de não estar. Talvez Elias sentisse também essa culpa, né, de dizer, meu Deus, só sobrou eu, e se eu sair, o que vai acontecer? Mas não no sentido de que só ele era capaz de fazer, mas de talvez de não perceber que Deus estava levantando outros, né? E quando eu trago para a minha vida, muitas vezes era isso, sabe? Se a gente sair, se a gente deixar de fazer alguma coisa, quem vai fazer? Quem Deus vai levantar? Né? Então, muitas vezes, esse sentimento de ser a última Coca-Cola é mais um sentimento de culpa do que um sentimento de se engrandecer, de egoísmo, sabe? Foi muito pertinente a palavra da Bruna, porque ela nos leva para a questão C, né? Veja que quando Elias, então, fala assim, e ele ensaiou esse texto, porque 2 vezes tem o mesmo versículo, você percebeu? Senhor, estou eu sozinho, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, quebraram a tua aliança, e fiquei sozinho, sou só eu, né? Ele fala isso 2 vezes. Mas é interessante que no final do texto, Deus fala para Elias, tudo bem, eu entendo que você não tem mais condições de cuidar desse ministério, mas você tem uma missão agora, última missão do seu ministério. Unja Jeú como rei em Israel, unja Azael lá na Síria, né, que não tem nada a ver, outro país. Você vai lá e vai ungir Azael como rei da Síria, e você vai achar um sucessor para você, que vai ser Eliseu, que vai então ser o profeta líder nessa reconstrução de Israel. Então o desafio é esse, né? Às vezes a gente não vê perspectiva, que nem a Bruna falou, poxa, se eu sair daqui, como que vai ficar? Eu não vejo outros líderes para me substituírem. E o desafio é esse, nós orarmos ao Senhor e dizer, Senhor, mostra quem será a nova geração. Levanta, Senhor, um Eliseu aí, em nome de Jesus. Levanta alguém que vai dar continuidade nesse negócio e a gente poder fazer uma transição gradual, né? Fazer uma transição mais natural para que não haja essas falhas. A letra C diz assim, Eliseu é o substituto de Elias. E o que aprendemos com isso? Ninguém é insubstituível. Elias fez 7 milagres, Eliseu fez quanto? 14, né? Fez mais milagres do que Elias. Foi um homem cheio do poder de Deus, também usado pelo Senhor para fazer a sua obra. Então, embora Elias tivesse esse pensamento, Senhor, eu sou sozinho, não tem ninguém aqui. Lá tem, a gente vai ver agora no próximo ponto, lá na cidade de Abel-Meolá, tem um homem lá que ele é boiadeiro, ele está arando o campo, ele é um cara que é improvável, ninguém bota fé nele, mas ele é a pessoa que eu escolhi. E depois, mais tarde, também a gente vai ver que Eliseu, né, quando ele está vendo que Elias vai deixar esse mundo, ele não quer se separar de Elias, e Elias perguntou, mas por que você não quer deixar de mim? Ele fala, olha, porque eu quero estar perto de você, porque eu quero porção dobrada do teu espírito.
né? Então ele é o sucessor que aprende com Elias, que quer daquele espírito, que quer crescer, que quer avançar. Então, meus irmãos, ninguém é insubstituível. Toda pessoa pode ser substituída. E nós devemos, então, entender da parte de Deus quando é a hora da gente dar o passo atrás e deixar que outras pessoas cheguem. E também entender da parte de Deus a responsabilidade de formar uma futura liderança e de capacitar pessoas que possam nos suceder naquilo que nós estamos fazendo no serviço do Senhor. Isso é algo muito importante. Mais alguém quer compartilhar algo na questão C? Então vamos um pouquinho mais, vamos ler aí o 15. Quem poderia ler aí o tópico 15? Deus não chama desocupados. E nós vamos ver aí então a história do chamado de Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. E então irei contigo. Vai e volte, disse Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Elias começa a cumprir suas últimas responsabilidades indo até Abel-Meolá, à procura de Eliseu. Lançar a capa é o símbolo de que agora Eliseu era a responsabilidade de Elias, e que fora convocado para ser aprendiz de profeta. É interessante notar que Eliseu não está ocioso quando é chamado. Pelo contrário, está arando a terra, fazendo seu trabalho cotidiano. E mais do que isso, era tão trabalhador que já havia cansado 11 parelhas de bois naquele dia e agora estava conduzindo a 12ª. O ofício profético não é para quem deseja vida mansa e segura, mas para quem está disposto a se sacrificar. Eliseu volta para sua casa e faz uma festa de despedida. Ele sacrifica a parelha de bois, na qual estava trabalhando quando o profeta o chamou, usa o arado como lenha, faz um grande churrasco para todo o vilarejo. Ele está alegre, se sente lisonjeado de poder servir a Deus dali em diante. Depois de despedir-se do seu povo e dos seus pais, Eliseu segue Elias para o trabalho profético. Por que Eliseu mata os bois e queima o arado? O que esse ato simboliza? Letra A. Por que Eliseu mata os bois e queima o arado? Que símbolo é esse? Que simbologia tem isso? Quem gostaria aí de compartilhar? Pascoal? Eu. O passado, ele deixou o passado. Ele não vai mais arar, ele não vai mais mexer com a terra. Isso não tem mais algo na vida dele, porque agora ele vai passar a ser o discípulo de Elias no trabalho de Deus. Então, isso aí para ele queimou, esquece, eu não quero mais saber disso. Acabou. Agora minha vida prossegue daqui em diante. É como se ele estivesse dizendo, né? Nossa, eu estou tão feliz de agora fazer parte dos profetas, que já era, eu gostava muito dessa terra, eu era um cara muito trabalhador, eu estava arando aqui, esses boizinhos foram meus parceiros para arar essa terra, mas agora acabou, vamos fazer uma festa e celebrar, porque eu fui chamado para algo superior, né? E Deus então o chama para esse ofício profético. Você quer falar, Pascoal? É isso que o Josias falou, né? O cuidado de não deixar nada que possa fazer com que você volte atrás, né? É o zelo por aquilo que já não importa mais, e sim o que vai vir à frente.
E usar um trocadilho de um outro versículo que diz assim, quem lança a mão do arado não pode olhar para trás. Sim. Essa coisa de lançar a mão do arado, segurar o arado, só quem trabalhou na agricultura com arado sabe o que significa, que você não pode desviar o seu olhar, senão o animal vai para outro lugar. Enfim, ele toma cuidado de não deixar nada para trás, para que ele não olhe para trás, para que o seu ministério siga em frente naquilo que lhe foi proposto, né? Tendo cuidado, de fato, como isso que Josias disse, de não fazer conta das coisas que ficaram. Isso é um ensinamento para nós também, né? Para o nosso coração também. Quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, a gente queima nossas carroças também, né? Queima nossos arados, mata os nossos bois, e a gente faz uma limpa no nosso passado e fala assim, Senhor, essas coisas agora ficaram para trás, eu não quero mais nada disso, agora eu quero servir o Senhor. E a gente abre mão de tudo aquilo que pode nos chamar de volta para a vida no mundo. Então é muito importante que a gente faça isso, que ao receber o chamado do Senhor, a gente foque nisso e não tenha esse desejo de voltar atrás. Nós vimos ali no texto que Eliseu era alguém muito ocupado e que ele estava envolvido num grande trabalho. Então a letra B diz assim, muitos se dizem ocupados demais para realizarem o que Deus lhe chama a fazer. Você já foi um desses ou conhece alguém que está ocupado demais para servir o Senhor? Uma vez, conta-se a história, né, de que Lutero estava traduzindo o Novo Testamento para o alemão, e ele estava trabalhando muitas horas por dia. E então, um dos seus secretários chegou no quarto de Lutero e o viu orando. E aí ele saiu, ficou fora mais um tempo. Depois de algumas horas ele voltou e Lutero estava lá orando mais uma vez. E ele saiu de novo, pela terceira vez ele voltou ao quarto de Lutero, o escritório onde ele devia estar trabalhando, e ele estava orando. Então, aquele secretário dele ficou angustiado com aquilo. E logo que Lutero desceu, então, para eles participarem do jantar, ele perguntou, Lutero, você tem um grande trabalho que você está fazendo, e eu vi que você passou o dia inteiro orando. E aí Lutero dá uma resposta que é uma lição para nós. Ele fala, eu estou ocupado demais para deixar de orar, né? Eu estou muito ocupado, e quanto mais ocupado eu estou, mais eu preciso da presença de Deus na minha vida, mais eu preciso que Deus esteja comigo, porque é que nem aquele lenhador, tem a história dos 2 lenhadores também, né? Diz que 2 lenhadores foram cortar uma árvore, aí eles receberam um machado cada um. Um pegou o machado e saiu picando a árvore, né? E ficou batendo, aí ele cansou. E ele olhou para o lado e viu que o outro estava só afiando o seu machado, né? E ele então descansou um pouquinho e continuou batendo na árvore. E o outro continuou afiando seu machado. Aí, de repente, depois que aquele primeiro já estava muito cansado, o outro veio e com algumas batidas cortou a árvore, porque ele estava gastando tempo afiando o seu machado, se preparando. Então, assim é na nossa vida. Quanto mais ocupações nós temos, mais nós precisamos da presença de Deus na nossa vida, para que nós consigamos encaixar as coisas da nossa vida. Então, a ocupação é a desculpa de todo mundo está muito ocupado, né? Mas, eu não sei se no seu celular tem essa ferramenta, mas no meu tem, que ele diz quantas horas você fica por dia usando o celular, ou em rede social, ou em aplicativos de vídeo. E você vê que a gente gasta muito tempo com coisas assim que não são tão importantes, e a gente poderia dedicar mais tempo ao Senhor e às suas coisas. Eu sempre falo o seguinte, você não precisa fazer tudo e você não precisa fazer muito, mas você precisa fazer a sua parte. É muito ruim, meus irmãos, quando tem gente da igreja, pessoas que frequentam a igreja, que são pessoas que elas só sabem sentar e ir embora, né? Senta, ouve e vai embora. Senta, ouve e vai embora. Senta, ouve e vai embora. É muito importante para o nosso crescimento na fé, para o nosso desenvolvimento, que a gente se envolva em algo, participe de algo. Nem que seja ficar ali na porta recebendo quem está chegando, nem que seja garantir que as coisas estejam certas, né? Chegar um pouco antes no culto, ver se está tudo limpo, se tem papel no banheiro. Coisa simples. Nem que seja você participar, ajudando lá no Ministério de Comunicação, mexendo nas redes sociais, ajudando com as crianças, ajudando de qualquer forma que você deseje. É importante que cada crente faça a sua parte, porque a gente aprende com o Senhor à medida em que nós vamos trabalhando. Então, se você é uma pessoa ocupada, saiba que Deus quer usá-lo na sua obra, assim como usou Eliseu, que era um homem que estava cheio de afazeres, né, cheio de coisas para realizar.
Mais alguém quer complementar algo aqui na B? Então a questão C diz assim: em sua opinião, o chamado de Deus foi encarado como um fardo ou uma bênção por Eliseu? O que você acha? Como ele encarou esse chamado? Como uma bênção, né? Ele ficou feliz, ele assou os bois sobre a lenha, chamou as pessoas, se despediu dos seus pais. Puxa vida, Elias jogou a capa sobre mim, agora eu vou partir, eu vou para o ministério, eu vou viver um tempo diferente na minha vida, eu vou ter uma experiência diferente com Deus. Então, a oportunidade de servir, a oportunidade de participar do ministério da igreja é um privilégio. Você ter a experiência de ver alguém conhecendo a Cristo na mesa da sua casa, lá com você, estudando a Bíblia. Você ter o privilégio de ver alguém descendo nas águas do batismo, porque você compartilhou da graça com essa pessoa. Você vê essa pessoa constituindo uma família dentro da igreja, tendo filhos, tendo a sua vida completamente restaurada pelo poder de Deus, porque você se dispôs a ser um instrumento de Deus, é uma coisa que não tem preço. Você poder encontrar alguém que olha para você e fala assim: puxa vida, você foi tão importante na minha vida, porque eu não sabia quem Jesus era, e você me disse quem Jesus era. Quando a gente vai a Pelotas, eu sempre encontro um jovem, que é o Juninho, que eu tive a oportunidade de evangelizá-lo de uma forma muito engraçada. Eu trabalhava no estacionamento de motos, lá da UTF-PR, lá da cidade que eu morava. E eu ficava lá cuidando do estacionamento de motos. E ele vinha, deixava a moto dele, e eu sempre conversava com ele. Sempre, boa noite, tudo bem, tal, você está bem? Tal. Aquela conversa. E então, à medida que a gente foi criando amizade, um dia ele viu que eu estava lendo a Bíblia, ele falou: você é de igreja? Tal. Eu falei: sou da igreja batista. Tal. Ele falou: puxa, eu já tentei ler a Bíblia e nunca entendi direito o que estava escrito. Eu falei: pois bem, eu posso te ajudar? Uma vez por semana a gente senta aí e lê a Bíblia juntos. E eu era um jovem na época, tinha acho que 17, 18 anos, e eu sentava com o Juninho, uma vez por semana, no intervalo das aulas que ele tinha, eu chamava ele na guaritinha que eu ficava, a gente sentava junto e ficava estudando sobre quem é Jesus. E assim nós fomos por um longo tempo. O Juninho se converteu a Cristo, foi batizado. No dia do batismo dele, o pastor me deu o privilégio de entrar dentro do batistério com ele, né? Então tem a foto lá, eu dentro do batistério com ele, aí o pastor batiza ele, aquela alegria. Aí teve uma menina chamada Camila, que chegou na igreja também, sem saber para que lado que fica Jerusalém, e a Zélia começou a acompanhar ela. Aí daqui a pouco o Juninho começou a namorar com a Camila. E os dois então casaram. Aí os dois tiveram filho. Aí os dois têm uma família linda. Os dois são líderes na igreja, vivem, servem o Senhor hoje, de uma forma tão especial. E toda vez que eu vou a Pelotas, ele faz questão. Quando ele vê que eu estou por lá, vem aqui em casa, você tem que vir aqui comer um churrasco. E a gente fica junto, conversa. E é uma amizade tão profunda, tão pura, de algo que Deus usou a minha vida para falar do amor de Deus para ele. Eu não sou melhor do que os irmãos que estão aqui. E com 17 anos, muito menos, era muito pior, talvez, do que os irmãos que estão aqui hoje. Mas é um privilégio sem igual você ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Então, é muito importante que você se envolva no ministério, que você permita que o Senhor use a sua vida e entenda o ministério como um privilégio, um lugar de alegria, um lugar de serviço, um lugar de viver coisas maravilhosas com o Senhor. Mais alguém quer falar alguma coisa aqui na letra C? Então, meus irmãos, terminando aqui esse ponto 15, nós vamos deixar o 16 para a próxima semana. O professor que estará aqui, eu tenho certeza que será um privilégio estarmos reunidos aqui na próxima semana. As atividades, os irmãos já sabem, da nossa igreja. Hoje à noite nós estaremos aqui às 19 horas para a nossa celebração. Pregarei então a 4ª mensagem daquela série sobre o encorajamento no livro de Ruth. Vou falar que nós precisamos ser facilitadores de recomeços, né? Nós precisamos facilitar as pessoas que estão recomeçando suas vidas. Você é convidado para estar conosco aqui. Eu sei que a Renata tem um aviso que ela gostaria de dar às famílias da igreja. Renata. A gente tem a agenda semanal, a gente vai passar para vocês primeiro aqui no vídeo. Tá aí, certo? Daí depois eu dou o aviso.
sabe qual que é a programação dessa semana? Não, Miss, eu não sei. Qual que é? Terça-feira, às 8 horas.